gente, mais uma vez aqui com todos vocês para a gente falar dentro do Fish Talks Inovação e Empreendedorismo. A gente tem tentado fazer esse caminho, né, das necessidades do setor, como que o setor enxerga o empreendedorismo e inovação. A gente já falou com diferentes stakeholders desse setor, indústria, ONGs, operadoras e clínicas, hospitais, enfim, prestadores de serviço. E hoje a gente vai conversar com o Daniel Greca, que é uma pessoa bem conhecida já dentro do nosso setor, né, Daniel? Que hoje está na KPMG e que consegue ter um pouco desse olhar mais macro dessas necessidades do setor em termos de empreendedorismo e inovação e das respostas que vêm sendo dadas em relação a essas demandas e o quanto essas demandas dialogam com as necessidades ou não, porque eu acho que esse é um dos objetivos da gente aqui, né? A gente poder discutir se o que está sendo oferecido como resposta a essa inovação é realmente uma resposta a essa inovação, ou não, ou a gente está produzindo coisas que não respondem a nada. Então, bem-vindo, Daniel, que bom que Obrigado. Você está aqui com a gente hoje. Queria que primeiro você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho do seu trabalho. Lógico. Bom dia a todos. É um prazer poder participar. Obrigado pelo convite. É um prazer ser entrevistada por você, Marta. Já se conhece de bastidores da saúde. Sempre bom poder conversar e ter um bate-papo contigo. Obrigado ao FIS. Eu escuto sempre o FIS, estou sempre assistindo, gosto dos debates. Nos presenciais lá atrás, até ir ao Rio de Janeiro, às vezes, dependendo do debate, para acompanhar de perto, acompanhar ao vivo. Então, muito legal poder colaborar de alguma forma. Agradeço muito o convite. Meu nome é Daniel Greca, como você já falou, eu lidero a prática de saúde da KPMG aqui no Brasil. A KPMG é uma consultoria super tradicional, mais de 100 anos de Brasil, espalhada em 150 países. E dos 150, a gente tem a prática de saúde em 50 países. Então, eu brinco que o maior privilégio que eu tenho hoje é poder ser esse elo entre a prática Brasil, 54 pares ao redor do mundo, entendendo dentro dessa rede de contatos o que funciona, o que tem de sucesso, o que não funciona. Então é sempre bom poder ouvir o que o governo de Israel está fazendo, o que a NHS está fazendo, o que a Austrália, que é um país que a gente tem acompanhado bastante, está fazendo, principalmente em relação à inovação. Estados Unidos também, com ilhas de excelência, acho que é bem importante olhar e copiar algumas coisas. Holanda. Então, esse contato, para mim, talvez seja o maior privilégio. Minha carreira toda dedicada à saúde, Marta. Eu fiz minha iniciação científica no Hospital das Clínicas do Paraná, sou curitibano, se meu sotaque já não entregou. Fiz algumas pesquisas, publiquei trabalhos, sempre relacionados a estudo de população endêmica. Depois abandonei o jaleco mesmo, fui da administração, continuei na saúde, mas numa cadeira mais executiva, principalmente com medicina diagnóstica. Estou há 5 anos em consultoria aqui no Brasil e também tive um ano nos Estados Unidos. Então, essa é a minha carreira em 30 segundos, essa é a KPMG. Que bom, Daniel. Eu acho que a gente podia começar, então, já que você pegou esse gancho aí que eu gosto pra caramba, né? A gente já até teve um trabalho em conjunto sobre isso. O que você consegue perceber dessa coisa do mundo, como o mundo está se comportando com relação à saúde? Eu gosto muito de discutir isso, porque eu acho que aqui na saúde, diferente de outros setores, a gente às vezes é muito fechadinho e a gente acha que o nosso mundo é o único mundo que existe, né? A gente não consegue olhar para fora, a gente não consegue ver outras realidades. Então, como que o mundo está reagindo a essas mudanças? Como que o mundo está reagindo à inovação? E o que você vê de contraste com relação à nossa realidade aqui no Brasil? Acho que é uma boa pergunta. Eu sou muito crítico à saúde, sempre fui, e confesso que nos últimos meses, até antes de Covid, Marta, eu comecei a perceber muita coisa sendo colocada em prática depois de anos acompanhando fóruns, discussões, onde se traz muita teoria, muito PowerPoint, né? E pouco se vê na prática. Eu acho que já começa a ver muita inovação sendo aplicada, ainda, lógico, talvez não no ritmo que a gente gostaria como cidadão ou como paciente ou como consultor, ainda um pouquinho lento, mas eu vejo uma transformação sim acontecendo. A questão é que a saúde ela tem uma característica e é engraçado que a gente que é da saúde a gente não vê, mas quem é de fora enxerga rapidamente. É uma das coisas que eu vi conversando com o nosso time de inovação, que trabalha em vários setores da economia. A hora que eles entrarem em saúde e começarem a estudar, eles me falaram uma característica que me chamou muita atenção. Eles falaram assim: Daniel, a saúde tem uma característica natural de não discutir erros, de primeiro não permitir errar
E segundo, de que se há um erro, não discutir sobre ele. E um pilar, talvez, principal da inovação é você aprender com os erros, né? O que a gente chama de lessons learned. Então, é uma característica bastante peculiar. Agora, a hora que você joga isso para a realidade mundo e também Brasil, é comum isso em outros países também, mas eu percebo que mundo e Brasil, eles vêm a gente percebe uma aceleração em termos de inovação, uma aceleração em termos de se comparar com outros setores. É só você ver, por exemplo, a quantidade de profissionais de outros setores que hoje estão na saúde, é muito comum. Acho que tem uma curva de aprendizagem que tem que ser respeitada, a saúde ela é diferente de outros setores. Mas eu consigo enxergar, Marta, e aí eu não sei o quanto é otimismo, o quanto é realmente realidade, ou o quanto é uma vontade minha, um desejo meu. Mas eu enxergo realmente muita coisa sendo colocada em prática, tanto por hospitais, né, os prestadores de forma geral, quanto por operadores de saúde e governo também. Muita coisa acontecendo em governo, em termos de tecnologia, em termos de inovação. Então, eu acho que a gente vive um momento pré-Covid que já vinha com tudo isso mais acelerado, e aí tudo que a gente está vendo de Covid certamente é um catalisador. Então, eu tenho boas reflexões para os próximos anos no que diz respeito à inovação, no que diz respeito à saúde. Vou pegar essa tua última frase aí, Daniel, porque eu acho ela bem importante, assim. Eu acho, a gente discutiu num outro Fish Talks que a gente fez, que a Covid, ela foi um acelerador, né, dos processos. Então, coisas que iam acontecer em 5 anos, aconteceram em 5 meses, né? Ou coisas que estavam para acontecer há anos, elas finalmente puderam acontecer porque você se viu no meio daquela situação muito sem saída. Acho que o mais comum da gente discutir nesses casos é a telemedicina, mas eu não acho que seja só a telemedicina. Eu acho que tem muito mais aí por vir. E aí eu vou te citar algumas coisas que eu acho que não tem mais volta. A telemedicina eu não vou nem discutir, né? Acho que a gente não precisa discutir isso. Mas eu acho que a coisa da inteligência artificial, ela tomou uma outra conotação. Educação em saúde, né? Então a gente fica discutindo na televisão fase 2, fase 3, fase 4 de vacina, se remédio tem custo-efetividade ou se tem efeito colateral. Então a gente está num momento onde a população está muito engajada nessa coisa de promoção e prevenção, né? Fator de risco. Então tudo isso está muito forte dentro dessa discussão toda. E tem alguns aspectos aí que eu acho que precisam ser aproveitados e que talvez a gente esteja começando a discutir um deles. Para mim, o primeiro seria o cuidado em casa, né? A gente viu as pessoas com essa angústia do tipo, eu quero receber a vacina em casa, eu quero ser tratada em casa, o médico chegou na minha casa. Então, elas viram que elas podem receber saúde de uma outra forma, né? E isso talvez tenha algumas consequências em relação ao sistema de saúde. E a outra é como que a gente lida com tecnologia. Então, as pessoas foram forçadas a dar uma acelerada nessa discussão de tecnologia de verdade, principalmente ligada à saúde. Então, eu acho que tem várias coisas pipocando aí que, enquanto a gente está no meio desse furacão que a gente não saiu, né? A gente ainda tem um número de mortes altíssimo, né? Então, a gente ainda não está conseguindo enxergar isso tudo, né? E a gente já discutiu um pouco também, eu e você, sobre o que vai acontecer depois disso, né? Represamento de doença, o que vai acontecer com o agravamento de doenças, cadê as filas, como é que vai se comportar isso tudo, onde eu vou achar essas pessoas. Então, tem um monte de coisa por vir aí, que eu acho que tem muita gente se preparando, mas mesmo no ambiente que a gente vive, ainda tem uma desconfiança se essas coisas efetivamente vão ou não vão acontecer. Você falou que nesse momento você viu também mais coisas bacanas acontecendo. Dentro da tua perspectiva, o que você acha desses assuntos pós-Covid? O que vai ser acelerado? O que você acha que vai ter mais espaço? Boa pergunta. E deixa eu voltar num tema que você falou, Marta, que é o meu favorito quando me perguntam sobre o legado do Covid, que é educação sanitária, né? Eu até faço um paralelo. Eu já respondo a tua pergunta diretamente, já que você falou isso no começo, e é um assunto que eu adoro, e a importância que isso tem de transformar uma nação, de transformar a saúde é violenta. Educação, de forma geral, já tem um poder violento. A hora que você joga para a educação sanitária, esse é um dos grandes legados. Eu faço sempre um paralelo com a minha geração na década de 90, que teve o legado da educação sexual com HIV. Sexo começou a ser discutido nas casas, nas escolas,
com muito menos tabu, né? Com muito mais liberdade, dado tudo que a gente viu de HIV na década de 90. Então, isso deixou um legado para a minha geração. Eu sou de 82. Muito, mas muito forte mesmo com relação à educação sanitária. A mesma coisa eu estou vendo acontecer com o Covid. Só que não educação sexual, lógico. A minha filha, os adolescentes, até os adultos hoje, eles vão sair disso tudo com educação sanitária muito maior do que eles entraram. Lógico, o caminho é longo, você não vai educar a população somente numa crise, mas isso acelerou. E eu acho que isso é uma das dos grandes legados. O meu favorito, na verdade, quando se fala em legado de Covid, educação sanitária. Todo cidadão se acha hoje um pouquinho epidemiologista, né? um pouquinho sanitarista, um pouquinho médico de forma geral. Então, acho que isso é bastante interessante e eu gosto desse ponto, porque a educação realmente tem uma capacidade de transformação muito forte. Agora, respondendo a tua pergunta um pouquinho mais diretamente, a gente tinha feito um estudo há 2 anos e meio atrás, entendendo quais são as soluções em saúde digital, e para onde a gente estava indo em relação à saúde digital. A hora que começou toda essa confusão de Covid, quando eu falo a gente, é as práticas de saúde da KPMG, né? A gente sentou de volta e revisou esse estudo para entender se o que a gente tinha projetado lá atrás ainda era válido e se o que era válido ia ser acelerado com Covid ou não. Então, essa resposta a gente tem bastante recente. E posso separar isso em 3 blocos. Acho que tem um bloco muito grande, muito forte, em termos de conhecer o paciente da ponta e personalizar cuidado. Eu não falo somente de medicina personalizada, eu estou falando aqui mais de experiência mesmo. Quem é a Marta como paciente, quais são as preferências da Marta como paciente, como é que ela usa a tecnologia para entregar uma assistência que reflita as condições e preferência da Marta. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro bloco que a gente vê com relação à tecnologia e que já conecta com o cuidado fora do hospital que você falou. Marta, a gente tem um outro estudo que vai ser lançado daqui a 3 meses, está construindo ainda, só sobre o cuidado fora do hospital. Como colocar isso na prática e os benefícios que isso traz. A questão é que o paciente gosta. Isso dá uma sensação para ele de conveniência, isso dá uma sensação para ele de comodidade. Então, acho que esse é o primeiro bloco que eu chamo de tecnologia para conhecer quem está na ponta e prestar uma assistência personalizada, não só do ponto de vista clínico, mas também como experiência para o paciente. Um segundo bloco, e esse é um pouquinho mais amplo, a gente percebeu a necessidade de entender a regulação. Regulação do paciente no sentido não de restringir acesso, regulação mesmo, de você garantir um acesso onde você tem ali para o paciente o cuidado na medida certa, nem mais e nem menos, e no nível correto. Se é numa UBS, é na UBS, se é em casa, se é por telemedicina, por telemedicina, se é num leito, é num leito. Mas você garantiu que o paciente tenha o seu percurso assistencial devidamente regulado. E o que você pode usar de tecnologia por trás para você realmente criar uma torre de controle, a gente chama aqui dentro de CIRA, que é uma Central Inteligente de Regulação e Acesso, é o nome que a gente batizou para a solução. Onde o SUS já faz isso muito bem, tem isso muito bem desenhado, às vezes falta recurso, é verdade, e a saúde suplementar pena para fazer isso. Não sabe o que é fazer isso. E ainda entende regulação, na maioria das vezes, tá, Marta? Não quero cometer nenhuma injustiça, porque você tem ilhas de excelência aqui, mas na maioria das vezes entende a regulação como restringir acesso. Então, como é que eu uso a tecnologia para ter essa central de acesso e regulação inteligente, pode chamar também de torre de controle, onde você conhece o paciente com profundidade, onde você conhece a sua rede assistencial em termos de qualidade e quantidade também com profundidade. Você tem soluções de tecnologia onde você consegue navegar o paciente no sistema de forma inteligente e prestar assistência na medida certa. Tudo que é tecnologia e solução que compõe essa central de regulação inteligente, para mim é grande onda, é o que o que já vinha acontecendo. Eu acho que a Covid expôs isso, né? Você vê isso muito em regulação de leito, mas é muito mais do que isso. Não é só regular o leito, é pré-leito, pré-hospitalar. O que você pode fazer inteligente em termos de regulação, em termos de acesso. Então, tudo que pode fazer parte dessa solução, eu vejo que vai estar bastante acelerado. Agora, o desafio aqui, Marta, na hora que você aprofunda no ecossistema de inovação, principalmente no ecossistema de inovação aberto, você percebe que essas soluções elas vão vindo, mas elas são ilhas, né? Elas são soluções às vezes muito pontuais, porque elas nascem de uma dor específica. Então, a hora que ela cresce robusta, sim, ela atende uma dor importante, ela gera valor pro paciente, mas ela é uma ilha.
Então, o grande desafio que eu vejo aqui é como é que eu consigo fazer um arquipélago disso, né? Como é que eu consigo pegar aquela ilha, aquela, eu como executivo, por exemplo, ou eu como tomador de decisão, ou eu como CIO de um hospital, ou de um operador, ou eu como governo. Como é que eu pego todas essas ilhas e coloco isso junto e faço isso de forma inteligente, inovação aplicada de forma inteligente? É isso, Daniel. Você falou, eu anotei aqui duas palavras que eu acho, e eu falei isso num webinar outro dia, que a gente vai transformando instrumentos aqui no Brasil em panaceias, né? Como se aquilo ali, porque como a gente não consegue articular, aquilo ali tem que virar a solução dos seus problemas, né? Então a gente já fez isso com a atenção primária. Uau, atenção primária vai mudar o mundo. Aí agora a gente está fazendo isso com telemedicina. Uhul, todos os seus problemas resolveram por causa da telemedicina. E as coisas vão morrendo e você vai matando uma coisa que é muito legal. A atenção primária como porta de entrada, ela é maravilhosa, né? Você efetivamente ter a telemedicina para aproximar esse cuidado, para você, né, levar o cuidado de uma forma mais ágil, ela também é maravilhosa. O problema é que nenhuma solução em saúde, ela vai dar conta das necessidades da gente se a gente não coordenar o cuidado, se a gente não articular, né? E essa articulação, que para mim é o que falta hoje na saúde, assim, não adianta a gente sair com ideias mirabolantes e coisas que vão, né, resolver, porque não vão, acho que precisa dessa organização, dessa coordenação, ela é muito difícil de fazer no sistema que a gente tem hoje. Então a gente vai fazendo retalho, né, porque a gente não consegue efetivamente coordenar e organizar esse sistema. Eu acho que também concordo com você que o grande clique vai ser essa coordenação do cuidado. E a outra coisa que você falou, que é muito real e a gente ainda tem um pouco de dúvida, assim, né? Como que isso vai acontecer na saúde? Que é a personalização, né? Então, isso está na nossa cara, né? Na hora que eu tô no meu feed do Facebook, ele tá totalmente personalizado para mim, porque eu fiz uma busca de uma viagem não sei aonde, porque eu busquei um produto não sei aonde, e aquilo foi compondo o meu feed, né? E as nossas informações de saúde, elas estão aí, né? A gente usa reloginho, a gente usa celular, a gente faz a entrada em vários lugares com um número só, que é o CPF, as informações, elas estão aí, né? Como é que eu junto isso tudo para personalizar isso para mim? Então, tem um pouco dessa discussão aí de segurança do dado, LGPD, mas que de jeito nenhum elas impedem que essa personalização aconteça, né? Só que a gente ainda está caminhando um pouquinho nessa discussão da personalização. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte de hoje, eu queria te fazer uma pergunta que é, dentro desses dois temas, coordenação de cuidado e personalização, o que você pode trazer assim de fora, de outra coisa que você já tenha visto, ou aqui no Brasil, ou fora, que você acha bacana? Se você tiver um exemplinho aí para dar para a gente nesses 2 minutos. Eu tenho sim. Na saúde, o simples já é sofisticado, Marta. Isso é uma coisa que eu aprendi. Às vezes, o pouco que você faz com dados, falando um pouquinho de personalização, né? E que você consegue fazer algo diferente para o paciente, isso já tem um impacto enorme. Então, o simples, e o Guilherme de Ancora quem fala essa frase aqui, o simples já é sofisticado. A hora que você consegue, vou falar que vai parecer simples, tá? Mas ele é complicado, é mais complexo de colocar em prática. Mas a hora que você realmente consegue estratificar a população, definir bem claramente linhas de cuidado, e que essa linha de cuidado, você tem ali um time assistencial, onde ele entende as pessoas que fazem parte dessa linha de cuidado e consegue até virar uma chave ou outra para personalizar a assistência, esse, para mim, é o grande diferencial que a gente vê nas grandes operadoras de saúde que conseguem colocar o paciente no centro e ter um modelo assistencial flexível. Quando eu falo flexível, a linha de cuidado X, a Marta está nela, o Daniel também está. Mas o que muda para o Daniel e para a Marta que estão dentro da mesma linha de cuidado? Às vezes tem mudanças simples do ponto de vista assistencial, não estou nem falando do ponto da questão clínica, estou falando até mais de experiência que gera um impacto e faz uma diferença enorme o paciente na ponta. Para você conseguir isso, você precisa realmente de que o paciente tenha um dono. Que alguém, essa pessoa ela pode até mudar, não tem problema nenhum. Porque se o modelo é flexível, se o modelo é digital, pode até mudar o dono do paciente, mas as informações estão lá. Então, se o paciente ele tem um dono, alguém que o navega, alguém que gera uma relação de confiança a ponto de que quando o paciente tem qualquer dúvida, ele
aciona, né? Ele acessa essa plataforma, ele acessa este cuidador, você começa a utilizar aquelas informações que o paciente vai cedendo, ele vai informando, até sem saber ele vai dando, e você começa a transformar isso dentro de um modelo assistencial, dentro de uma linha de cuidado, mas personalizado para o Daniel. Vou dar um exemplo super simples. Às vezes, para o Daniel, Marta, não é a telemedicina que ele gosta. Às vezes ele realmente prefere, porque o Daniel tem 75 anos. Ele gosta de um cuidado um pouquinho mais não tecnológico. Então, por mais que a gente esteja na mesma linha de cuidado, Marta, eu gostaria que o médico estivesse na minha casa. E você não, Marta. Você tem muito menos de 85 anos, você prefere que, realmente, eu prefiro que ele venha aqui no meu WhatsApp com facilidade. Então, a hora que você consegue entender o paciente com profundidade e conseguir flexibilizar a sua linha de cuidado, que faz parte do modelo assistencial, eu acho que é onde está a grande diferença. Mas por que isso é difícil? Porque hoje, principalmente na saúde suplementar, mal se tem um modelo assistencial, né? E aí, a hora que você desce para linhas de cuidado, às vezes você tem, mas muito frágil e muito engessada e pouco digital. Então, como é que eu vou fazer tudo isso que eu falei se você não tem o básico antes? Então, antes de você pensar em tecnologia, antes de você pensar em como conhecer a Marta, vamos dar um passo para trás, vamos construir um modelo assistencial, as linhas de cuidado, e depois você vê as tecnologias, as soluções que você precisa para você entregar aquilo que o paciente quer, que ele exige, o que é valor para ele, e aquilo que é possível fazer. Então, acho que esse é o grande furo que eu vejo hoje, né? Você começa pelo fim e não pelo começo, que é justamente você entender a população e desenhar as linhas de cuidado. É isso aí, Daniel. Ouvindo você falar, eu fiz um curso, um treinamento da semana com o Jos de Bloch, que é um cara que eu já li tudo sobre ele, tenho todos os livros, amo o cara de paixão. Na hora que foi fazer o curso com ele, eu tava tremendo. E aí ele ficou 4 horas repetindo a mesma frase, que não sai da minha cabeça, e que eu acho que a gente pode encerrar essa primeira parte com ela, que é make it simple. É isso. Se eu não fizer simples, eu simplesmente não faço, né? E aí a gente fica lá criando um circo e não consegue sair daquele lugar. Então, obrigada, Daniel, pela essa primeira parte dessa conversa. A gente volta então na segunda parte. Obrigada, gente.